campo elétrico produzido por uma linha reta com cargas uniformemente distribuídas. Uma carga elétrica Q está distribuída uniformemente ao longo de uma linha reta de comprimento igual a L, situado no eixo OX. Determine o campo elétrico em um ponto P, situado a uma distância A da distribuição de carga, como mostra a figura. Bem, vamos trabalhar esse exercício, que ele consta do seguinte, né? Nós temos aqui uma barra uniforme, carregada com uma certa carga Q, uniformemente distribuída ao longo do comprimento L dessa barra. Certo? Geometricamente, nós vamos colocar essa barra paralela ao eixo X e o objetivo é calcular o campo elétrico num ponto P, cuja distância é A em relação ao eixo da barra. Tá certo? Essa barra é considerada unidimensional também, né? E esse é um probleminha, então, também, né? Um probleminha bastante geral, certo? E vocês vão ver que eu vou procurar fazer o seguinte, né? Eu vou dar uma solução para vocês, né? Vou propor uma solução aqui, tá certo? Absolutamente geral, absolutamente geral. E depois, a partir dela, nós podemos pegar casos particulares, né? Então, essa foi a opção, né? Nós vamos depois estudar o caso dessa barra sendo muito longa, por exemplo, tá certo? Estudar o caso onde a carga, o ponto P fica muito distante, não? Enfim, vocês vão perceber, né? Mudar a posição do ponto P. Então, eu vou procurar fazer uma coisa assim, bastante geral, né? Então, primeira coisa, né? Nós vamos estudar o seguinte, tá? Vou começar fazendo aquela historinha de utilizar bem a definição de campo elétrico, tá certo? Vamos escolher aqui uma certa quantidade de carga dQ, tá certo? Que está na distância x aqui desse ponto, certo? Essa quantidade dQ é uma quantidade infinitesimal de carga distribuída ao longo de uma pequena parcela desse comprimento, que nós podemos chamá-la de dx, né? De acordo com a geometria que nós estamos colocando aqui. Essa quantidade de carga dQ, então, produz um certo campo elétrico no ponto P. Como uma quantidade positiva, nós já sabemos que esse campo é um campo, né, que aponta com o sentido de afastamento dessa carga, certo? E ele está nessa direção aqui, né, no sentido de afastamento. Eu vou desenhá-lo aqui, certo? Como ele foi gerado por uma quantidade infinitesimal de carga, ele também vai ser um vetor infinitesimal dE. Correto? Se vocês quiserem, já podemos colocar aqui a intensidade daquele campo, tá certo? Então, pela definição, dE, a intensidade do campo, é 1 sobre 4π ε0, certo? Vezes a quantidade de carga que gera o campo pela distância, vamos dar o nome de R, tá certo? Ao quadrado. Lembrando que a distância vai da posição da carga até a posição onde está sendo medido o campo. Perfeito? Então, para melhorar esse esquema, né, eu vou deixar um pouquinho mais organizado. Eu vou pegar isso daqui e transformar num pequeno diagrama cartesiano aqui ao lado. Tá? Então, eu vou colocar aqui os nossos eixos cartesianos, correto? Então, aqui y, aqui x. Vou reproduzir aqui o nosso campo infinitesimal, dE, correto? Tá? E vou usar esse ângulo aqui, tá? Ângulo θ. Aqui. Legal? Muito bem, então, como vocês veem, eu posso decompor isso em dx, componente do vetor da direção x, assim como posso fazer em dEy. Certo? Vamos colocar aqui os componentes. Então, escrevendo dx, né, módulo de dE, né, agora tomando um pouquinho de cuidado, tá certo? Seno do ângulo θ. Enquanto que dEy, como vocês podem ver, né, dEy é o módulo de dE vezes o cosseno do ângulo θ. Perfeito? Os componentes do campo, propriamente dito, são obtidos integrando-se essas duas expressões. Então, se nós integrarmos,
integrando, eu vou ter o componente x, que é integral, de dE seno de θ. Né? E y, integral, de dE cosseno de θ. Perfeito? Então, observem que até nesse momento é o mesmo procedimento que foi utilizado quando a gente estudou o anel de cargas. Certo? O exercício anterior. Né? É o mesmo procedimento. Como eu conheço dE, eu vou agora substituir aqui e tentar resolver essa expressão. Certo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é a seguinte. Ao substituir isso, observe que o meu R, quer dizer, a distância, vai ficar em função de x e em função de A. Certo? Então, eu vou colocar aqui as grandezas para nós podermos fazer a integral. Certo? Então, R ao quadrado é x ao quadrado mais A ao quadrado. Né? Geometricamente. A quantidade de Q, em termos de intensidade de carga, poderia ser escrito assim. Aliás, eu vou até fazer um pouquinho mais de detalhe. Vou colocar aqui. Né? Então, densidade de carga. Certo? Densidade de carga, vamos chamá-lo de lambda, que é dQ sobre dx, a densidade linear. Então, quem é dQ, moçada? dQ é lambda vezes dx. Certo? Então, eu vou procurar agora reescrever a minha integral, né, nas variáveis, na variável x de comprimento. Tá? Então, vamos ver como é que fica a nossa expressãozinha aqui. Né? Então, substituindo em dE, então reescrevendo, né? Reescrevendo a quantidade dE, eu vou ter a seguinte expressão. Né? Lambda sobre 4π epsilon zero, certo? Meu dQ vai ficar dx sobre o R quadrado. Então, observem que vai ficar o quê? X ao quadrado mais A ao quadrado. Né? Se eu substituir isso nas expressões, eu tenho duas possibilidades. Ou eu integro em x, escrevendo o seno e o cosseno em termos daquele triângulo, ou eu integro no ângulo θ. Tá? Moçada, né? O melhor é vocês procurarem a integral angular. Tá? Vou mostrar por quê. Né? A integral angular, uma simples mudança de variável aqui, vai resolver de uma forma muito elegante o nosso problema. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar, né, esse A em evidência. Então, quando eu colocar fatorar esse A aqui, vai aparecer aqui a razão x sobre A. Aparecendo a razão x sobre A, observe, x sobre A é a tangente desse ângulo. E é essa mudança de variável que nós vamos fazer. Ok? Então, vamos reescrever aqui, aproveitando o espaço, fica 4π epsilon zero. Coloquem o A em evidência. A quadrado, dx em cima, e embaixo vai ficar A quadrado dividido por ele mesmo, dá 1. E aqui vai ficar x sobre A ao quadrado. Dessa forma. Bem, vamos fazer uma mudança de variável aqui, olha. Mudança de variável. Tá? Se eu chamar x sobre A de tangente de θ, observem aqui o triângulo, né? Olha, vou até fazer aqui, mexer um pouquinho no nosso triângulo, para vocês se convencerem disso, né? X é o cateto oposto ao ângulo θ. A é o cateto adjacente, portanto, tangente. Né? Legal? Muito bem. Qual é o elemento infinitesimal? É dx. Então, meu dx é igual a secante ao quadrado de θ dθ. Certo? A mudança angular, né? Então, observe que se eu reescrever meu dE, né, vou colocar aqui, então, o meu dE será o seguinte, olha, lambda, vou copiar, né? Vou copiar esse pedacinho aqui, 4π epsilon zero, A quadrado, aqui vai ficar A secante ao quadrado de θ, dθ, dividido por 1 mais, veja, x sobre A é tangente, portanto, x ao quadrado sobre A quadrado, tangente ao quadrado, né? Tangente ao quadrado de θ. Perfeito?
mais tangente ao quadrado de θ, na verdade, né, é secante ao quadrado de θ. Pela identidade trigonométrica, posso cancelar isso aqui. Além disso, eu cancelo esse A também. Né? Então, meu resultado passa a ser lambda sobre 4π ε0 A, e o que sobrou aqui é apenas dθ. Viram? Fica muito simples, né? Quando eu substituir, né, nas minhas componentes, eu vou, evidentemente, fazer simplesmente uma integral em seno e uma integral em cosseno. Então vamos verificar isso daí, certo? Então, substituindo nos componentes, certo? Eu vou obter aqui, ó, acompanhem comigo, certo? Lambda sobre 4π ε0A, integral de seno de θ, dθ, certo? Que vai dar lambda sobre 4π ε0, a integral de seno é menos cosseno, né? Então, menos o cosseno de θ, integrado, vamos chamar de θ1 até θ2, já faço um desenho mostrando isso para vocês, certo? Só colocar aqui o resultado final, vou pôr o sinalzinho negativo aqui, e aqui vai ficar cosseno de θ2 menos o cosseno de θ1. Tá? Então vamos deixar esse resultado aqui, esse é o meu EX. E o EY, né, análogo, tá certo? Só que a integral vai ser a integral do cosseno. Então ficaria lambda sobre 4π ε0A, certo? A integral de cosseno de θ, que vai dar lambda sobre 4π ε0A, certo? Seno de θ2 menos seno de θ1. Perfeito? Vamos fazer um desenho para que a gente possa enxergar quem é θ2, quem é θ1, certo? Então eu vou fazer aqui, olha. Aqui eu tenho o comprimento da barra, né? Aqui é 0 e aqui é L, certo? O ponto P está aqui, a uma posição qualquer, eu não sei exatamente essa posição, né, moçada? Então, o que eu vou fazer aqui? Certo? Vou definir o que é θ1 e o que é θ2, né? Aqui é θ2 e aqui é θ1, certo? Então, θ1 sendo medido para lá, θ2 medido para cá, tá bem? Então, observe que esse aqui é o resultado geral, certo? Do campo, né, para uma barra finita num ponto qualquer. Definido esses ângulos, por exemplo, vamos supor que eu queira no centro da barra. No centro da barra, tá certo? Eu vou ter um ângulo de menos π sobre 2, perdão, no centro da barra, né? Tá certo? Supondo que aqui vai ser L2, se aqui for também o mesmo comprimento, isso pode ser 45 graus, 45 graus. Ou no centro da barra, L sobre 2, L sobre 2, e eu acho, né, os senos e os cossenos triangulando isso. Então, uma vez definido essas distâncias aqui, eu consigo, né, saber aí o resultado de cada um desses campos. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte, né? Uma vez conhecido isso, agora vocês já sabem o resultado, vamos particularizar, tá certo? Vamos pegar alguns casos e resolver a partir disso daqui. Vocês vão ver que é realmente muito útil, né, uma solução genérica. Então eu vou apagar. Muito bem. Então, vamos continuar o nosso probleminha da barra. E o que eu vou fazer agora, né, nós vamos particularizar aquele resultado geral que nós já tínhamos obtido. Né? Então, vamos pegar aqui uma barra de comprimento L, por exemplo, sabe? Como nós já fizemos no caso geral, né, nós vamos trabalhar agora no centro da barra, certo? Então eu quero determinar qual é o campo elétrico, sabe? A uma distância A da barra, né, perpendicular a ela, tá certo? E exatamente no centro. Então L sobre 2 aqui e L sobre 2 aqui. Perfeito? Então vai ser muito útil aquele resultado que nós já havíamos obtido. Em particular, eu copiei aqui os resultados, né, que é do exercício anterior, sabe?
onde eu tenho aqui o lambda, né? Aqui a distância A e o cosseno dos ângulos. Eu coloquei aqui a indicação do significado, então, de θ1 e de θ2. Né? Então, nós temos abaixo. Observe que no nosso caso, né, eu tenho aqui o comprimento L e essa distância L. Bem? Certo? Muito bom. Então, vamos lá. Esse caso, como eu tenho o centro da barra, tá certo? O meu θ1 é esse aqui, tá certo? E o meu θ2 é esse daqui. Vou apagar aqui esse A, colocar aqui o θ2, né? Tá legal? Então, qual é o nosso trabalho agora? Observem que essa solução é absolutamente geral. Então, o que nós precisamos calcular agora é simplesmente o seno de θ2, o seno de θ1, cosseno de θ2, cosseno de θ1. Basta isso, né? Então, vocês vão perceber que é bastante simples e a solução também vai sair imediatamente. Não há necessidade, evidentemente, de deduzir tudo novamente. Tá certo? Essa é a razão de ter feito, então, o trabalho de uma forma genérica. Tá? Então, vamos lá para as nossas funções trigonométricas, tá certo? Vamos começar aqui com θ2. Como ela está no centro da barra, nós temos esse triângulo aqui. Né? Vou escrever o triângulo, certo? Aqui. Então, aqui é o ângulo reto, aqui é L sobre 2, né? Aqui é A, aqui é R, e aqui é o nosso θ2. Veja, muito simples, né, pessoal? Então, quem é o seno de θ2? O seno de θ2, você sabe, o cateto oposto, né? Dividido pela hipotenusa, que é A quadrado mais L sobre 2 quadrado, certo? Então, L2 sobre 4. Pronto, é isso daqui. Basta isso. Quem é o cosseno? Certo? Cosseno de θ2, né, cateto adjacente, é A sobre essa mesma hipotenusa aí, quadrado mais L2 sobre 4. Perfeito? Para o próximo triângulo, que é esse daqui, né, nós temos, vou até inverter o desenho, né, para ficar bem claro o que eu estou fazendo, certo? Aqui é θ1. Então, L sobre 2, porque está no centro da barra, né? Vamos lembrar isso. E aqui. Bacana? Vamos lá, né? Então, seno de θ1, né? A mesma coisa, L sobre 2 sobre a raiz, né? De A quadrado mais L2 sobre 4. Observem que eu estou fazendo passo a passo, mas, na verdade, nem haveria necessidade, porque os triângulos são iguais, tá certo? Mas não custa nada, né? Não custa nada eu mostrar para vocês a maneira geométrica de se fazer isso daqui. Perfeito, moçada? Então, vamos lá, né? Ok, agora vamos substituir. Só tome cuidado, evidente, tá certo? Que a medida desses ângulos, elas têm um critério, tá certo? Então, o θ2 é positivo, o θ1 é menos θ1, né? Se eu estou medindo positivo nesse sentido aqui, se eu meço para o outro sentido, evidentemente é negativo. Tá? E com isso eu vou usar aqui um critério bastante importante, que é da paridade das funções, tá certo? Então, a paridade, né? Paridade das funções, tá certo? Vamos lembrar que o cosseno é uma função par, portanto, cosseno de x é igual a cosseno de menos x, certo? E o seno é uma função ímpar, então, seno de x é igual a menos seno de menos x, certo? Essas duas propriedades vão ser importantes por conta dos sinais aqui dos ângulos, certo? Então, vamos lá, componentes, então. Tá? Vamos concluir o exercício. Componentes. Tá? Começando com EX, tá? Eu vou ter menos lambda sobre 4π ε0a, tá certo? Observe, cosseno de θ2 é esse valor aqui, certo? Então vai dar A sobre a raiz quadrada de A quadrado mais L2 sobre 4. Perfeito?
menos o cosseno de θ1. θ1, né, vai dar menos o cosseno aqui, sabe? Vai aparecer um sinal negativo. No entanto, como ele é uma função par, sabe? Vai simplesmente ficar A sobre a raiz quadrada de A quadrado mais L2. Portanto, como vocês veem aqui, né, componente x, componente EX do campo é zero. Tá? Se vocês me derem um minutinho, eu já vou mostrar para vocês por que isso é verdade, tá certo? Devido à simetria que nós temos ali. Então, mas vamos guardar esse resultado e vamos para o y. Certo? Então, o componente y é o seno. Certo? Já pegando a paridade, observem, vai aparecer um sinal negativo aqui. Certo? Seno de θ2 e seno de θ1. Né? θ1 é negativo, mas é uma função ímpar, vai cancelar com esse sinal negativo, vai aparecer duas vezes. Então eu já vou simplificar um pouquinho mais a conta, usando a paridade direta, certo? Então ficaria 4πε0A, certo? Duas vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo é esse daqui. Então vai ficar L sobre 2, dividido por raiz quadrada de A quadrado mais L2 sobre 4. Bem, há um cancelamento aqui e eu tenho o componente EY como sendo lambda sobre 4πε0A L sobre a raiz quadrada de A quadrado mais L quadrado sobre 4. Certo? Então o meu campo resultante apresenta apenas componente Y. E é muito fácil entender isso, tá certo? Por que um componente deu zero e por que o outro dá um componente apenas na direção Y? Se vocês me acompanharem, vocês vão perceber aqui, tá certo? Que por simetria, né, qualquer carga que eu pegar aqui vai produzir um campo de afastamento nessa direção, certo? E se eu pegar a carga simétrica, né? Aqui, ó, na hora de fazer a integral, né, moçada? Né? Lembrem-se que nós integramos em toda a região, né, todo o comprimento da nossa barra. Quando eu fizer isso, ela vai aparecer aqui, né, um campo de afastamento nessa direção, certo? Se a gente sobrepor isso aqui num diagraminha cartesiano, né, como o método que eu havia comentado com vocês, eu vou ter essa configuração, tá certo? E ao fazer a decomposição vetorial, vocês percebam, né, que o componente x é cancelado e o componente y é sobreposto, né? Essa sobreposição é esse 2 que aparece aqui, ó. Tem? Esse 2 é justamente a sobreposição, só que ele aparece na forma de uma integral, meio escondido aí, né? Mas vocês percebam que a simetria, logo de cara, já poderia ter nos dado esse resultado, né? Tá legal? Bom, a opção foi fazer a partir do resultado geral. Certo? Então essa é a primeira aplicação. Em seguida, nós vamos fazer mais uma, certo? Onde a próxima aplicação vai ser estender essa barra aqui, certo? Ao infinito. Okay?